Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quarto ano do Colégio Emaús. Pessoal, esta aula vai ser a correção das atividades que eu deixei na aula anterior, que foi uma aula de revisão para a prova de vocês. Número 1. Por que o governo português passou a incentivar a exploração do interior da colônia, no caso, o Brasil, né? Vamos lembrar que quando os portugueses chegaram aqui no território brasileiro, a primeira atividade econômica foi a extração do pau-brasil. Posteriormente, quando os portugueses resolveram colonizar o Brasil, houve a plantação da cana-de-açúcar, né? Então, nos 2 primeiros séculos dessa colonização, vai predominar como principal atividade econômica a cana-de-açúcar. Só que vai entrar em decadência a produção, o açúcar vai começar a ser desvalorizado. Então, o governo, gente, ele vai incentivar a exploração do interior da colônia para encontrar outras riquezas, pedras preciosas, para encontrar ouro, para encontrar diamantes. Então, a partir das bandeiras, o interior do Brasil vai começar a ser explorado, vai começar a ser povoado. Lembrando que essas bandeiras existiram as bandeiras particulares, né, que eram expedições organizadas por particulares, e as entradas. As entradas eram expedições, eram bandeiras organizadas pelo governo. 2. Qual foi a importância da descoberta do ouro na região das Minas? A descoberta de ouro na região das Minas, gente, foi importante para a abertura de estradas, o povoamento do interior do Brasil, né? Os bandeirantes eles foram extremamente importantes para este povoamento. Houve a abertura de estradas, a formação de povoados, de vilas e cidades. Várias cidades elas vão surgir da mineração, da exploração do ouro. Quando eu digo que os bandeirantes eles foram importantes para o povoamento do interior do Brasil, gente, nós temos que lembrar, como já estudamos, que estes bandeirantes eles adotaram práticas cruéis com indígenas, né? Capturavam indígenas, escravizavam esses indígenas e vendiam eles como escravos. E aqueles indígenas que resistiam à escravização, eles eram mortos, né? Então, assim, os bandeirantes, nós temos que lembrar que eles não são heróis do Brasil, tá bem? Número 3. De que maneira os tropeiros foram importantes para a formação de núcleos de povoados? Bom, que são os tropeiros? Os tropeiros são aquelas pessoas, né, que faziam o transporte de mercadorias, de cargas para a região das Minas. Esse transporte, gente, geralmente acontecia do Nordeste para a região das Minas, aqui na região Sudeste, e do Sul também. Porque na época da extração minerária, extração de ouro, né, que estava em alta, não era desenvolvida a agricultura, não era desenvolvida a pecuária, né? Então era necessário o abastecimento desses alimentos de outros lugares. Então esses tropeiros faziam o transporte dessas mercadorias, desses alimentos. Esses tropeiros eles iam parando pelo caminho para descansar, se alimentar, se abastecer. E nessas paradas, gente, foram formando núcleos de povoamento, foram surgindo povoados. Desses povoados vão evoluir para vilas e de vilas para cidades. Então, os tropeiros eram pessoas que faziam transporte de mercadorias para a região das Minas, faziam paradas nos albergues, né, que eram locais que eles paravam para se descansar. Neste local de parada se desenvolvia um povoado. Número 4. De que maneira os escravos africanos eram transportados para o Brasil? Quando os portugueses eles chegaram aqui no Brasil, eles tentaram escravizar a mão de obra indígena, mas não tiveram muito sucesso, né? Porque os padres jesuítas não concordavam com essa escravização e outro fator também, que não era lucrativo para os portugueses. Os portugueses, gente, eles já realizavam o comércio de escravos desde 1450, né?
Na África, os conflitos que aconteciam dentro da África capturavam prisioneiros e esses prisioneiros eram vendidos como escravos. E este comércio era um comércio muito lucrativo para os portugueses, para os espanhóis. Então, a mão de obra no Brasil ela foi substituída da indígena pela mão de obra escrava africana. Foram milhares de africanos que foram trazidos à força aqui para o Brasil. Estes africanos, eles vinham em embarcações que eram chamadas, né, de navios negreiros ou tumbeiros. Tumbeiros, gente, porque morriam muitos negros, muitos africanos, que eram lançados ao mar, né? Eles eram transportados em péssimas condições, sem espaço, sem higiene, sem alimentação, sem água, tá? E vinham também acorrentados. Geralmente, gente, vinham cerca de 500 a 700 pessoas no porão de um navio. A viagem ela durava cerca de um mês. Então, eles vinham em condições muito desumanas, né? E quando chegavam aqui, eles eram vendidos. Os senhores de terras, né, iam ao local da venda, fazer a escolha e os compravam. Nós temos que entender que quando a gente fala sobre os africanos, a gente não está falando de apenas um povo. Assim como quando a gente fala de indígenas, a gente não está se referindo apenas a um povo. Os africanos são diversos povos com línguas diferentes, religião diferente, cultura diferente e hábitos diferentes. Então, quando eles foram trazidos à força aqui para o Brasil, eles foram misturados. Então, eles tiveram que aprender a se comunicar, né? Aprender a se defender também. E aqui no Brasil, gente, eles eram proibidos por seus senhores de expressar sua religião, de expressar sua cultura, de expressar os seus costumes. Eles tinham que aprender a cultura do seu dono, do seu senhor. 5. Quais argumentos a igreja usava como justificativa para a escravização de africanos? Para apoiar, né? Ela apoiava que Portugal e que Espanha escravizassem os africanos. No entendimento dos papas da época, Portugal fazia uma obra de cristianização ao levar a religião católica aos pagãos no continente africano. Pagãos, segundo a igreja, são aquelas pessoas desprovidas de religião, tá? Que não têm fé, que não acreditam em um Deus. É uma visão completamente errada, né? Porque os africanos eles tinham sim as suas crenças, não era a crença católica, mas eles cultuavam sim seus orixás, seus deuses. 6. Qual era a origem dos africanos que seriam escravizados, que foram escravizados aqui no Brasil? Eles eram da atual região do Golfo da Guiné e dos atuais países Angola e Moçambique. Eles pertenciam aos grupos dos sudaneses e dos bantus. São grupos, gente, completamente diferentes. E esses africanos, gente, eram entre homens, mulheres e crianças. E quando vinham famílias, né, que eram aprisionadas e trazidas aqui para o Brasil, geralmente as famílias elas eram separadas. As mães eram separadas de seus filhos, né, de seus esposos também. 7. Em quais atividades os escravos trabalhavam aqui no Brasil? Nos primeiros 2 séculos, eles trabalhavam na lavoura da cana-de-açúcar, nos engenhos, né, que eram as grandes propriedades onde tinha a produção da cana-de-açúcar, a lavoura, onde tinha moinda, onde o açúcar onde a cana era transformada em melado e o melado transformado em açúcar. Essa propriedade, ela se chamava engenho, né? Nos estados do Nordeste, principalmente Bahia e Pernambuco, tá bem? Com a descoberta do ouro no século XVIII, grande parte destes escravos foi enviada para a região das Minas. Como nós vimos, eles também foram extremamente explorados na extração de ouro. Já no início do século XIX, eles trabalharam na agricultura cafeeira. Os fazendeiros de café, eles fizeram a compra de vários escravos para trabalhar na lavoura do café, principalmente, gente, na região sudeste, tá?
Em 1850, quando houve o fim do tráfico negreiro, houve a compra nacional, né, dentro do território de escravos. Então, muitos escravos que estavam na região Nordeste, eles eram comprados e eles migravam, né, da região Nordeste para a região Sudeste. 8. Como era a forma de castigo dos escravos? Por que eram castigados? Os escravos eles eram castigados de forma severa e cruel nos troncos. Muitos destes que eram castigados, gente, é porque tentavam fugir dos maus tratos, né? Fugir das péssimas condições de vida, que eram recuperados pelos capatazes, e muitos também que se rebelavam, né, contra essa forma de vida desumana que eles tinham. Então eles recebiam castigos duros nos troncos, à vista de todo mundo, para todo mundo ver, para os outros escravos também verem, para servir de exemplo. Eram castigos bem severos. Número 9. Quais eram as formas de resistência dos escravos aqui no Brasil? Trabalho pouco produtivo, lutas corporais, fugas individuais e coletivas, formando os quilombos. Quando os escravos eles foram libertos, quando foi assinada a Lei Áurea, gente, em 1888, não foram criadas medidas de integração dos recém-libertos à sociedade. A partir daí vão surgir vários movimentos que vão lutar pelo direito dos negros, pelo direito dos africanos, né, pela afirmação da identidade africana, para que estes negros consigam emprego, para que eles tenham participação social, participação política. Um desses exemplos é a Frente Negra Brasileira, como nós já estudamos, né? Um outro exemplo é a criação do teatro negro, teatro brasileiro para o negro. Vários movimentos vão surgir e várias conquistas serão realizadas. Como nós já estudamos, ainda há muito o que se conquistar, mas já houveram vários avanços em relação, gente, à posição do negro na sociedade brasileira. Quando a gente fala sobre fugas individuais e coletivas, eram fugas de um escravizado ou do coletivo, né? E eles formavam os quilombos. Os quilombos eram centros de resistência que abrigavam escravos fugidos, né? E que nestes quilombos eles plantavam, eles comercializavam também. Um dos quilombos mais famosos, como nós já estudamos, foi o quilombo dos Palmares. Essas lutas corporais, elas aconteciam entre escravos, entre capatazes, entre escravos e entre senhores também. 10. De que maneira a cultura africana exerceu influência na cultura brasileira? Na religiosidade, né, no candomblé, porque os africanos eles não podiam expressar a sua religiosidade. Então eles foram assimilando características do catolicismo junto com a religião. Então formou-se, deu origem, né, ao candomblé nas festas populares, na língua, na culinária, em ritmos musicais como o samba, a capoeira também. 11. Após a abolição da escravidão, quais eram as condições dos escravos libertos? Como nós já vimos, né, eles não tinham onde morar, eles não tinham terras para produzir, não receberam nenhuma remuneração também ou indenização. Eles não foram pagos, né, gente? Após a abolição, não foram criadas medidas sociais de inserção do negro na sociedade, de forma que ele pudesse participar dessa sociedade, ter um emprego, acesso à saúde, acesso à educação também. Por isso que vão surgir diversos movimentos. 12. Dê exemplos de conquistas dos movimentos realizados pelas comunidades negras. Valorização de ritmos como samba, valorização da capoeira. Em 1988, a Constituição da República, a Constituição brasileira, vai tornar o racismo crime inafiançável.
Atualmente, o ensino de história e cultura afro-brasileira ganhou espaço nas escolas públicas e particulares. E a cada dia que passa, estes movimentos, gente, vão ressignificando, né, vão afirmando a identidade, a cultura africana aqui no Brasil. Finalizamos, então, a nossa correção. Bons estudos para vocês, boa prova, tá? Façam com bastante atenção. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.